Bom dia, crianças. Dando sequência aqui, com o nosso conteúdo de história, tá? Sobre os meios de comunicações, que nós estamos estudando. E hoje daremos sequência aqui a partir da página 28, tá? Coloquem aí, tá? No livro para poder fazer o acompanhamento. Registrem a data de hoje, 9/12/2020, tá? Não só aqui, como também na agenda de vocês. Mais um uso para o rádio, a propaganda, tá? Mais um uso para o rádio, ou seja, a propaganda. Veja lá, programas de entretenimento, programas políticos, música. Como podemos notar, o rádio começou a ter cada vez mais usos e funções no cotidiano das pessoas, ganhando mais importância com o passar do tempo. Realmente, até hoje, temos nossos programas de rádio, não houve muitas mudanças, até porque nos passam informações, músicas, propagandas, As emissoras de rádio perceberam o crescimento e o fortalecimento desse meio de comunicação e passaram a inserir propagandas, veja, em suas programações. Tá? Os anúncios de produtos de limpeza, de roupas, de discos, instrumentos, músicas, perfumes, alimento e tantos outros ocorrem nos intervalos comerciais. E realmente isso ainda acontece, tá, gente? Entre os blocos dos programas ou entre as músicas, essas propagandas criaram novos hábitos entre as pessoas que passaram, por exemplo, a consumir determinados produtos justamente porque ouviram sobre eles nas rádios, A rádios, ou seja, o rádio também é um ótimo meio de comunicação, Ou seja, passa as informações, para o ouvinte, tá? Igual diferente vocês irão realizar, tá certo? Para que a gente possa estar corrigindo logo mais. Para muitos teóricos, o rádio é um meio de comunicação sobrevivente. Isso porque ele continua sendo uma das principais formas de transmissão de notícia e entretenimento. Mesmo com os avanços tecnológicos, com o surgimento de novas plataformas, ele ainda está aí, presente, tá certo? O desafio vocês também irão realizar, certo? Agora iremos falar um pouquinho sobre a televisão, som e imagem, tá? Uma nova transformação nos meios de comunicação ocorreu com o surgimento de quê? Da televisão. No Brasil, a primeira transmissão de imagem ocorreu no ano de 1950. Na ocasião, havia 500 aparelhos de televisão na cidade de São Paulo, tá? A gente vai grifando aí que tem partes importantes, tá? Meses depois, esse número tinha aumentado rapidamente e a cidade já tinha 2.000 aparelhos em funcionamento. Veja aí a evolução, Observa-se a evolução da televisão ao longo do tempo. Aqui é uma linha do tempo, tá, gente? Então, 1925, desenvolvimento do primeiro televisor, 1936, 1950, 1964, surgimento da televisão em cores. Veja aqui, ó, surgimento da televisão em cores em 1964, 1985, 1990, 2013 e 2015, agora bem recente, A cada vez mais televisores capazes de se conectar à internet, Cada ano que passa, gente, vem aí se atualizando, os nossos modelos dos nossos televisores, tá? Só evolui, Só evolui. A grande novidade da televisão foi a união entre o som e imagem, tá? União entre som e imagem. Quando ela surgiu no Brasil, a maioria dos profissionais que trabalhavam nas emissoras já tinha trabalhado nas rádios, tá? Portanto, eles dispunham de experiências com os meios de comunicação. Veja aqui outro ponto, grudados na telinha, tá, gente? Eu vou pegando os pontos mais importantes para a gente não se prender tanto, tá? Quando a televisão surgiu no Brasil na década de 1950, veja, tá, gente? É uma data importante. É uma data que você precisa se lembrar, tá? Foi a data que surgiu, a televisão de 1950, tá? Surgiu aonde? Aqui no Brasil, tá? Os programas eram gravados ao vivo, tá? Ou seja, o que acontecia no estudo era simultaneamente visto pelos telespectadores, tá? Atualmente, a maioria dos programas é gravada antes, a ser exibidos. Isso possibilita que sejam feitos cortes, Outras cenas sejam adicionadas aos programas, a toda aquela edição,
ou seja, edita, né? Faz aquela edita as cenas, né, para que cortes sejam feitos, né, como ele coloca aí, cenas, né, partes das cenas sejam acrescentadas, certo? Durante os anos de 1950, o número de residências com televisão era muito pequeno, né? Como nós vimos, com o passar do tempo foi evoluindo, foi aparecendo mais televisores. Já no final de 1951, as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo tinham juntas 7.000 televisores. Veja aí, né, a evolução. O rádio, como estudamos, estava entre os principais meios de comunicação utilizados pelos brasileiros, além de jornais e revistas. Tá? A programação televisa era composta de noticiários, teleteatros, né, e programas de variedades, como apresentações musicais, entrevistas e quadros de humor, tá certo? Então veja aí, gente, como era, ó, né? A família assistindo a televisão na década de 1950, tá? E ficou curioso, eu achei importante trazer para vocês como era, né? Esse telejornal lá em 1950, tá certo? Foi o primeiro noticiário, ou seja, o telejornal, a ser exibido no Brasil, foi o Imagens do Dia, né? A sua estreia ocorreu no dia 19 de setembro de 1950 por uma emissora da época chamada Rede Tupi, tá? Que é bem conhecida essa Rede Tupi, né? Os nossos avós, né, conhecem, né, perfeitamente aí a Rede Tupi, que fala, até a minha mãe mesmo já citou sobre essa Rede Tupi. Então achei interessante trazer para vocês verem como era, né, antigamente aí, tá? Esse telejornal, prestem atenção. É um vídeo pequeno, tá, gente? Só para vocês visualizarem como era esse telejornal. De transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal, Imagens do Dia. Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão esclarecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de Imagens do Dia, apostos focalizando os momentos históricos, dá plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. A primeira notícia, o primeiro cronista. Cheguei na televisão no dia seguinte à inauguração e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse, com que o senhor estudou televisão? Disse, por que, doutor? Estava muito ruim? O engraçado, gente, que esse telejornal aqui foi o segundo, tá? O que eu trouxe para vocês foi o segundo dia de apresentação aí do Imagens do Dia, desse telejornal. Veja a qualidade, né? Hoje em dia a qualidade é muito melhor, o áudio é muito melhor, né? Então veja a diferença, né? Mas o conteúdo continua o mesmo, que é o que? A informação, né? O meio de comunicação, tá? Passa aí através das rádios, dos telejornais, tá certo? O importante é isso, ok? Os impactos da televisão. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses impactos aqui que a televisão trouxe. Com o passar do tempo, as emissoras de televisão foram sendo inauguradas, uma após a outra. Os horários de transmissão se ampliaram e nem todos os programas eram ao vivo, né, como ele colocou lá atrás. Na década de 1960, a televisão no Brasil se tornou bastante popular. Assim, um aumento na produção fez os aparelhos televisores ficarem mais baratos. Dessa forma, a maioria das casas passou a ter uma televisão. Tá? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, em 2016, apenas 2,8% das residências do país não tinham televisão. Tá? E em relação ao rádio, o que você acha que vem ocorrendo com esse meio de comunicação? Leia o texto a seguir para saber um pouco sobre esse assunto. Tá? Vocês irão fazer a leitura, tá? E irão responder aqui esse jogo rápido, tá? Conforme ele pergunta aqui, ó. Em relação ao rádio, o que você acha que vem ocorrendo com esse meio de comunicação? Lê esse pequeno texto, tá? Para saber um pouco sobre esse assunto. Então, vocês irão ler para que a gente possa debater logo mais quando vocês fizerem esse jogo rápido aqui, que é apenas para marcar a alternativa correta,
tá certo? Navegando na internet, tá, gente? Aqui, ó, na página 32, tá? A tia tá passando rápido, tá? Porque é conteúdo de fácil entendimento, tá pegando os pontos, né? Os pontos principais, tá certo? Navegando na internet. E você provavelmente já folheou jornais e revistas, escutou rádio e viu programas na televisão. Atualmente, porém, existe um meio de comunicação um pouco diferente dos estudados até aqui. Vamos falar agora dos computadores, né? E celulares conectados o quê? À internet, né? Veja, os primeiros computadores, tá? Vamos pular aqui, os primeiros computadores foram inventados na década de 1950 também, veja, igual, né, a televisão. No entanto, eles eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Os antigos computadores eram enormes e ficavam instalados em laboratórios, em universidades, em órgãos oficiais do governo de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, entre outros, tá, gente? Veja aqui como eram instalados, tá? Os computadores, tá? Daquela época lá. Eu ainda não peguei essa época aí, tá, gente? Desses computadores não, tá? Eu já peguei daqueles computadores que tem um tubozinho atrás, tá? Todos estão conectados. Nesse processo, a internet foi sendo desenvolvida e aperfeiçoada pouco a pouco. Isso ocorreu ao longo da década de 1980, sob o comando de um físico e cientista da computação, nascido na Inglaterra, chamado Tim Berners-Lee. Ele criou uma rede capaz de interagir os computadores de todas as regiões do mundo. Interagir não, interligar, tá? Esse processo aí. Veja aí, atualmente, né? Grande parte dos brasileiros da população mundial, né, tem acesso à internet e o uso dos celulares com conexão com a rede, os famosos smartphones cresce cada vez mais, né, e hoje em dia, nesse momento que nós estamos vivenciando aqui no nosso país, não só aqui, mas no mundo todo, né, essa pandemia aí do Covid-19, né, esses instrumentos aí, esses meios de comunicação, como celulares, computadores, tablets, notebooks, né, estão sendo a ferramenta principal para que o ensino seja levado até vocês, ou seja, até nós estudantes, tá? Então está sendo de grande importância, né, esses instrumentos aí, esses meios de comunicação, tá? Então nós só temos só a agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por ter essa oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo o ensino e aprendizagem, né, para todos vocês, tá certo, gente? Esse é verdade, vocês irão também realizar, tá certo? Jogo rápido são questões pequenas, tá, gente? Questões pequenas, só quero que vocês respondam para que a gente possa estar corrigindo ainda hoje, tá? Não quero deixar nada para a próxima semana dessas disciplinas aqui, tá? Seja ela história, geografia, ciências, artes, tá? Nada ficará para a próxima semana. Nós temos que finalizar essa semana, tá certo? Então, mãos à obra, né, para poder estar realizando aí essas atividades pequenas que dá para ser respondida, certo? Produzindo informação. Atualmente, os computadores, os smartphones, a internet estão presentes em todas as regiões do planeta. É difícil imaginar a vida sem eles, realmente, né, gente? Hoje em dia, né, é muito difícil, né, trabalhar, né? Eu digo em relação à minha pessoa trabalhar sem essa tecnologia que está sendo de fundamental importância para o meu trabalho, para o trabalho dos demais, né, aí que estamos aí passando por essa pandemia, né? A tecnologia avançou tanto que qualquer pessoa pode fazer vídeos ou tirar fotografias com o celular enviados por e-mail ou por aplicativos de mensagens instantâneos de outras pessoas, né? Além disso, é possível publicar rapidamente textos, fotografias e vídeos em blogs ou nas redes sociais, né, como Instagram, Facebook, WhatsApp, aí também que está sendo outro instrumento de fundamental importância aí para o desenvolvimento, né, eu digo da educação, tá, em nosso país, tá? Por isso os estudiosos do nosso tempo dizem que hoje, com todos esses recursos,
as pessoas comuns não estão somente consumindo informação, mas produzindo informação em uma rapidez nunca vista até então, realmente, né? Esse aplicativo que inventaram, chamado por WhatsApp, é de fundamental importância quando se usa corretamente, né? Sempre buscando aí, né, esse ponto, o uso corretamente, tá? Tem muita gente que usa para coisas que não deve, né? Mas a maioria usa, né, com o intuito, né, de interagir, de socializar, né, de trabalho, né? Então, isso que é o importante, tá certo? Muita informação vocês irão ler aqui, tá? Esse texto sobre o laboratório de fotografia, leiam aí, tá? Para tá respondendo aqui esse jogo rápido, tá certo, gente? São textos pequenos, são atividades pequenas, tá? E agora é sua vez, que vocês irão também responder, tá? Que eu quero isso aqui para hoje. Ó, esse aqui é o nosso primeiro trabalho, tá? De história, tá? É que vai equivaler a nota total da disciplina aí, tá? Ou seja, da disciplina não, do nosso trabalho, tá, gente? E a outra nota é a da provinha. Então, eu quero que vocês façam isso hoje. Irão ler, tá? Não tem dificuldade. Isso aqui é para vocês criarem um textozinho e falarem, né, o que vocês acham respeitando aqui, ou seja, respondendo esses pontos aqui que vem aqui trazendo na página 36. Com base no texto e em sua opinião, quais problemas o uso do celular em sala de aula ou fora do ambiente escolar pode causar? Então, são coisas pessoais que você mesmo pode responder rapidinho, tá? A internet não é um ambiente totalmente confiável, não, tá? Qual a importância de sempre checar a origem das informações das notícias recebidas no celular? De preferência, eu queria que vocês fizessem em ponto, respondendo cada pergunta que está se fazendo aí, tá? Eu gostaria que vocês respondessem cada pergunta dessas aí, tá, gente? Então, responda isso daí, será o nosso primeiro trabalho. Irá ter debate? Sim, então eu espero que todos vocês façam, tá? Para hoje, certo? E o uso que aprendeu também, que é uma atividade pequena, veja, tá? Irá também responder, tá? Aqui até a página 40, tá? Para a gente poder tá finalizando aqui história, tá? Lembrando que hoje nós iremos finalizar a disciplina de história, iremos fazer toda a correção, tá? Dessa atividade. O meu foco principal é que vocês respondam, tá? Esse trabalhozinho aqui, tá? Agora é sua vez, tá? Então, por favor, respondam, tá? Para que logo mais a gente possa estar respondendo, debatendo com os colegas, tá certo? Espero vocês em nossa videoconferência, né, às 14 horas, tá certo? Espero que não falte ninguém, tá? Para que haja participação e interação, né, das atividades, tá certo? Até já. Espero todos vocês, viu?